Chega mais, fio. Chega mais, fia. Pode sentar aqui pertinho do fogo, sem pressa. Aqui ninguém corre, não. Aqui o tempo anda descalço, do jeitinho que a alma gosta. Acomoda o coração nessa roda, que hoje eu vim conversar com você. Tem gente que chega com barulho por dentro, sabe? A mente batendo porta, o peito apertado, os olhos pedindo colo sem nem saber. Tem gente que chega com silêncio, mas é um silêncio pesado, cheio de coisa engasgada. E tem gente que chega sorrindo para disfarçar a dor. E eu vejo do mesmo jeito, porque dor tem cheiro, fio. Dor tem um jeito de sentar na cadeira antes da pessoa. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo, meu bem. Aqui ninguém vai te julgar. Aqui a gente só vai escutar, respirando junto como quem volta para casa depois de andar muito. Esse lugar que você entrou agora chama ancestralidade. Não é só um nome bonito, não. É um caminho, é uma ponte de volta. Porque a vida moderna ensina a gente a esquecer. Esquecer do corpo, esquecer do espírito, esquecer do avô, da avó, da raiz, esquecer do próprio nome verdadeiro que mora por trás do nome do documento. Ensina a gente a viver com fome e chamar de rotina. Ensina a gente a engolir choro e chamar de força. E ainda por cima diz que isso é normal. Mas normal, fio, normal é a paz, normal é a alma respirando, o resto é a adaptação da dor. Aqui na ancestralidade, você não precisa chegar pronto, não precisa fingir que está tudo bem. Não precisa saber rezar bonito, nem falar difícil, nem entender de nada. Só precisa chegar, porque quem chega com verdade já começa o trabalho. Eu sou um preto velho, um velho de alma, de estrada, de poeira e de reza. E quando eu digo preto velho, eu não estou falando de idade do corpo, não. Eu estou falando de uma memória que atravessou muita coisa. Eu trago no olhar a calmaria que só aprende quem já viveu tempestade sem guarda-chuva. Eu trago na palavra a maciez de quem já apanhou do mundo e mesmo assim escolheu não virar pedra. Eu trago no peito o perdão, mas não aquele perdão bobo que passa pano para a crueldade, não. Eu trago um perdão que liberta quem perdoa e uma justiça que começa dentro da gente quando a gente para de mentir para si mesmo. Você pode me chamar como quiser, vô, vozinho, pai velho, preto velho. O nome é só um jeito de você se sentir à vontade. Eu só peço uma coisa, quando eu falar não escuta só com a cabeça. Escuta com o peito também, porque tem palavra que não entra por ouvido, entra por lembrança, e tem verdade que não convence, ela acorda. Sente o cheiro desse café que está passando? Não é só café não, meu bem, é um chamado. Café é coisa de casa, de visita, de conversa na cozinha. Café é sinal de que alguém está cuidando. E a espiritualidade, fio, é isso, cuidado. Não é espetáculo, não é medo, não é ameaça. É cuidado. É mão no ombro no meio da noite. É sopro de esperança quando a gente acha que não dá mais. É caminho aceso quando a gente só enxerga escuro. Muita gente pensa que ancestralidade é só falar de passado, de árvore genealógica, de nome de família, de foto antiga. Isso é bonito também. Mas ancestralidade de verdade é mais funda. É aquilo que a gente carrega sem saber. Os medos que não são só nossos, as manias que parecem sem explicação, a tristeza que aparece do nada, a coragem que nasce quando precisa, o jeito de amar, o jeito de fugir, o jeito de se defender. Tem coisa que a gente aprendeu sem alguém ensinar. Aprendeu no sangue, na pele, na energia. A ancestralidade é o rio. Você é a água que está passando agora. E a água, fio. A água não começa no copo, ela vem de longe. Você já reparou como às vezes o coração sabe de uma coisa antes da cabeça aceitar? Você já sentiu um aperto e não soube por quê? Já sonhou com alguém que faz tempo que partiu e acordou com uma saudade que parece visita? Já entrou num lugar e o corpo se arrepiou sem motivo? Já olhou para o céu num dia qualquer e por 2 segundos sentiu que não está sozinho? Isso tudo é o mundo falando com você. E o mundo fala baixo, fio, porque o grito é do medo. A verdade fala baixo, porque ela não precisa provar nada. Aqui no Ancestralidade, a gente vai falar de coisas que muita gente esqueceu como se fala. Alma, propósito,
saudade, cura, perdão, limite, fé, silêncio, recomeço. A gente vai falar de dor também, porque dor não é vergonha. Vergonha é a gente viver preso, achando que isso é destino. Dor é mensageira. E mensageira a gente escuta, agradece e depois deixa ir. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Espiritualidade não é fugir da vida, não. Espiritualidade é aprender a viver com mais presença. É encarar o que precisa ser encarado, sem crueldade consigo mesmo. Tem gente que usa religião para se esconder, para se sentir melhor que os outros, para apontar o dedo. Isso não é caminho, fio. Isso é vaidade com roupa de santidade. O caminho verdadeiro é humilde, é simples, é diário, é feito de pequenas escolhas, é feito de reparo, é feito de reconhecer quando erra, pedir perdão e mudar o passo. Se você chegou aqui hoje, eu tenho quase certeza de que tem uma parte sua pedindo isso. Um reparo, um descanso, um sentido. Às vezes você nem sabe o que está buscando, mas está buscando. E buscar já é oração. O universo respeita quem busca com sinceridade. Então vamos combinar assim. Você me dá um pouco da sua atenção e eu te dou um pouco do meu silêncio. Você me dá a coragem de ficar aqui e eu te dou a paciência de atravessar. Não precisa entender tudo agora, não. A alma aprende por camadas. Primeiro ela sente, depois ela entende e depois ela muda. Eu vou te contar histórias, fio. Histórias que não são só histórias. Algumas são lembrança minha, outras são lembrança de muitos. E não importa se você acredita em espírito, em guia, em energia. O que importa é o efeito, porque tem coisa que é verdadeira pelo que faz na gente. Um abraço é verdadeiro pelo calor que deixa. Uma palavra é verdadeira pela paz que traz. E se uma história te fizer respirar melhor, então ela já cumpriu um pedaço do seu trabalho. Tem um segredo antigo, fio, que eu aprendi no tempo em que a noite era mais comprida. O segredo é simples. Ninguém caminha sozinho. Ninguém. A solidão que a gente sente muitas vezes não é falta de companhia, é falta de presença. A gente está rodeado de gente e está sozinho porque está longe de si mesmo. E quando a gente volta para si, a gente descobre que sempre teve companhia. Tem os que vieram antes, tem os que caminham do lado, tem os que zelam por cima, tem a própria vida segurando a gente pela cintura sem a gente perceber. Você está cansado, né? Eu sei. Não precisa dizer. O cansaço de hoje não é só físico. É um cansaço da alma. É um cansaço de tentar dar conta de tudo, de tentar ser forte o tempo todo, de tentar agradar, de tentar manter a aparência, de tentar fingir que não sente. Isso envelhece por dentro. E quando a gente envelhece por dentro, a gente perde brilho no olho. Mas o brilho volta. Volta sim. Só que ele volta quando a gente para de maltratar o próprio coração. Tem coisa que você carrega como se fosse obrigação sua, mas não é. Tem culpa que você abraçou porque alguém te ensinou que culpa era prova de amor. Não é. Amor não pede prisão. Amor pede verdade. E tem gente que confunde amor com medo de perder. Medo não é amor, fio. Medo é medo. E medo a gente acolhe. Conversa com ele e depois ensina ele a descansar. Respira comigo agora, só um pouquinho. Puxa o ar devagar, segura um instante, solta, de novo. Puxa, segura, solta. Pronto. Já mudou o mundo por dentro, viu? Porque quando você respira assim, você manda um recado pro seu corpo. Tá seguro agora. E o corpo, fio, o corpo acredita. O corpo é criança. Se a cabeça grita, o corpo treme. Se o peito acalma, o corpo sossega. E quando o corpo sossega, a alma consegue falar. Eu não sei de onde você está me ouvindo. Pode ser de uma cidade grande, cheia de luz. Pode ser de um canto quietinho, onde a noite tem estrela. Pode ser de um quarto onde você se esconde para chorar sem ninguém ver. Pode ser de um ônibus, indo para um trabalho que pesa. Mas eu sei que onde quer que você esteja, tem uma parte de você que está sentada aqui nessa roda.
porque a alma não tem distância, a alma encosta. E eu também sei que por trás das suas perguntas tem uma pergunta maior. Sempre tem. A pergunta maior é: eu vou ficar bem? E eu te respondo com calma: vai. Não porque a vida vai virar um tapete macio sem pedra, mas porque você vai aprender a caminhar sem se cortar tanto. Vai aprender a escolher melhor, vai aprender a se respeitar, vai aprender a dizer não sem culpa, vai aprender a se perdoar, vai aprender a pedir ajuda, vai aprender a confiar no tempo, vai aprender a ouvir os sinais, vai aprender a voltar. Mas para isso, filho, tem que começar do começo, escutando. E eu vou te escutar do meu jeito. Porque eu não escuto só o que você fala, não. Eu escuto o que você evita. Eu escuto o que você disfarça. Eu escuto os "tá tudo bem" que você fala com a voz apertada. Eu escuto o riso que sai correndo para não virar choro. Eu escuto a raiva que é tristeza pedindo lugar. Eu escuto a ansiedade que é o futuro puxando seu braço com força. Eu escuto a pressa que é medo de sentir. E sabe o que eu faço com isso? Eu não brigo com isso, não. Eu faço carinho, porque ninguém melhora na pancada, ninguém se cura no tapa. A cura, filho, é um processo de carinho com firmeza. É como cuidar de planta. Tem dia de rega, tem dia de poda, tem dia de sol, tem dia de sombra. E tem dia em que a planta só precisa que você não mexa nela, só fique perto. Aqui na ancestralidade, eu vou te ensinar a ficar perto de si. Agora, deixa eu te avisar. Às vezes a verdade incomoda. Não porque ela machuca, mas porque ela tira a gente do lugar onde a gente estava acostumado a se esconder. Tem gente que se acostuma tanto com a dor que quando a paz chega dá estranheza. A pessoa pensa: tá faltando alguma coisa. Tá não, filho. O que tá faltando é o sofrimento que virou vício. Isso acontece. A gente se vicia em preocupação, em drama, em controle, porque parece que se a gente parar de se preocupar, alguma coisa ruim vai acontecer. Mas a preocupação não protege ninguém, meu bem. Ela só cansa. O que protege é presença, é atitude, é discernimento, é oração feita com pés no chão. Então, se em algum momento no meio das minhas palavras você sentiu um nó no peito, não foge, não. Fica, respira, deixa a emoção falar. Emoção é água. Se você represar, ela transborda de um jeito ruim. Se você deixa correr, ela limpa. E não precisa se apavorar com lágrima. Lágrima é banho. Lágrima é descarga. Lágrima é o corpo dizendo: chega, eu não aguento mais segurar. E quando a gente para de segurar, a gente começa a sarar. Eu tô aqui, filho. Eu tô aqui, fia. E quando eu digo aqui, eu não tô falando de lugar físico. Eu tô falando de campo, de presença, de energia. Tem coisa que só existe porque a gente acredita junto. Uma roda, por exemplo. Uma roda só vira roda quando cada um chega e põe sua cadeira. Você chegou. Então a roda tá feita. E eu vou começar como os antigos começava, com uma história. Porque história é caminho macio para a verdade entrar. A cabeça briga com conselho, mas ela abre a porta para a história. A cabeça discute com moral, mas ela se senta para escutar uma lembrança. E no meio da lembrança, a lição passa de fininho e fica. Só que antes da história, eu quero te perguntar uma coisa sem você responder em voz alta. Só por dentro. Você pode? O que é que você está tentando aguentar sozinho? Fica com essa pergunta no colo um pouquinho, como quem segura uma criança que finalmente dormiu. Não sacode, não. Só segura. Porque às vezes a resposta não vem na hora. Às vezes ela vem em forma de sensação, de imagem, de lembrança, de vontade de chorar. Deixa vir, porque a história que eu vou te contar agora, ela começa exatamente aí, no ponto em que alguém tentou aguentar sozinho até não dar mais. E quando não deu mais, o mundo que parece duro se abriu num cantinho pequeno e mostrou um caminho. Eu me lembro como se fosse hoje. A noite estava quente, a lua parecia uma unha branca no céu, e eu estava sentado no toco de madeira, com o coração cheio de coisa que eu não tinha nome para chamar.
Eu era mais novo do que meu jeito de falar faz parecer. E mesmo assim eu já tinha visto demais. Foi nessa noite que eu aprendi que a dor, quando encontra ouvido, vira ensinamento. E foi nessa noite também que eu fiz uma promessa silenciosa. Se um dia eu tivesse chance, eu ia sentar com cada coração cansado e dizer com calma a coisa mais importante que alguém pode ouvir. Você não precisa carregar isso sozinho. E é por isso que hoje eu estou aqui com você, na ancestralidade, puxando sua cadeira para mais perto do fogo. Agora escuta, que eu vou começar do começo. Do começo, fio. Naquela noite, eu estava com a mão doendo de tanto apertar nada. Sabe quando a gente aperta o ar como se pudesse segurar o mundo? Eu apertava assim, a palma suada, os dedos tremendo e por dentro uma coisa que parecia bicho preso, roendo as grades do peito. Eu não tinha nome para as coisas, eu só tinha sensação. Tinha medo que eu não sabia explicar, tinha raiva que eu não podia mostrar, tinha tristeza que eu engolia com farinha e água para ver se descia. Eu tinha uma saudade que não era de pessoa só, era saudade de um tempo que eu nem lembrava direito, mas que meu corpo lembrava. Um tempo em que o riso vinha fácil, um tempo em que o sol batia na pele e a pele não se encolhia. Eu era de um lugar de chão batido e céu grande, lugar onde o vento assovia e parece que fala com a gente. E eu cresci aprendendo cedo que tem silêncio que é oração e tem silêncio que é prisão. O meu, naquela época, era prisão. A gente vivia sob ordens. E quando eu digo ordens, eu digo uma vida em que o corpo não era nosso. Acordava no escuro, dormia no escuro, e no meio tinha trabalho até o braço virar máquina. A pele doía, mas doía mais era ver gente que a gente amava doendo também. Porque quando a dor é só na gente, a gente até aguenta melhor. Mas quando a dor é no outro, principalmente na mãe da gente, no irmão da gente, num amor da gente, aí a dor vira faca que fica girando. Tinha uma mulher, fio, tinha uma mulher que era reza de pé. Não era bonita de pintura, dessas de salão e espelho, não. Era bonita de verdade, bonita de dentro. O olho dela era fundo e manso, como água de pote. Chamavam ela pelo nome que deram, mas eu por dentro chamava ela de mãe, porque ela cuidava de gente que nem filho dela era. Quando o feitor passava e o povo encolhia, ela permanecia. Não por ousadia, não. Por dignidade. A dignidade dela era uma vela acesa. E vela acesa incomoda quem gosta de escuridão. Eu lembro de uma vez, eu era menino ainda, mas já carregava peso como homem. Eu tinha derrubado um balde. Foi sem querer. O braço cansado falhou. A água se espalhou no chão e virou lama. O feitor viu e veio com a raiva pronta, como quem gosta da desculpa. Eu congelei. O corpo quer correr, mas não tem para onde. O coração bate tão alto que parece que vai denunciar a gente. E ela entrou na frente. Ela entrou devagar, sem grito, sem teatro. Só entrou. E olhou no olho dele com uma calma que parecia dizer: você pode fazer o que quiser, mas a sua maldade não me transforma. E ela assumiu a culpa. Disse que tinha mandado eu fazer, que eu era pequeno, que a mão tinha escorregado. Eu nunca esqueci aquilo, fio. Porque naquele dia eu aprendi que coragem não é ausência de medo. Coragem é amor maior que o medo. Ela apanhou no meu lugar. E eu fiquei com uma culpa que virou pedra. Porque menino pensa que tudo é culpa dele. Menino acha que o mundo se organiza em volta dos passos dele. E quando alguém sofre por causa de um passo nosso, a gente põe esse sofrimento num bolso interno e carrega a vida inteira. Naquela noite da lua, unha branca. Essa pedra estava no meu peito. Eu estava sentado no toco, olhando para o fogo, e o fogo parecia me olhar de volta. Eu tinha vontade de gritar, mas grito ali era castigo. Então eu engoli o grito e ele virou um nó na garganta. E tem nó que, quando não desata, vira doença. Foi aí que eu ouvi o som. Não foi som de gente, foi som de passo leve na terra, passo de quem não quer assustar, um passo que respeita. Quando eu virei o rosto, vi um velho se aproximando, mas não era velho de idade só,
Era velho de espírito, aquele tipo de velho que o tempo não derruba, só afina. O olho dele brilhava sem pressa. Ele vinha com um cachimbo na mão, mas não era o cachimbo que chamava a atenção, era a presença. Ele sentou do meu lado como quem já sabia que eu estava ali. Como quem não precisava perguntar se podia. Ficou um tempo em silêncio, olhando o fogo comigo, e eu, por algum motivo, comecei a respirar melhor, como se o ar, que antes arranhava, agora entrasse macio. Aí ele falou, baixinho, como quem sopra na brasa: "Você está carregando coisa demais no peito, menino." Eu tentei negar. O orgulho é a primeira armadura que a dor veste. Eu disse que não era nada. Disse que era cansaço. Ele deu um sorrisinho triste, desses que entende. Cansaço a gente sente no braço, isso aí tá nos olhos. Eu abaixei a cabeça e o nó na garganta subiu. Eu não posso falar, eu disse. Ele olhou para o fogo de novo e respondeu: "Pode sim, só que vai ter que falar com o coração, não com a boca. A boca pode ficar quieta, mas o coração, se ficar quieto demais, apodrece." Eu nunca tinha ouvido alguém falar de coração assim. Até então, coração era só coisa que bate para manter a gente vivo. Eu não sabia que coração também precisa de cuidado. Ele pegou um pedacinho de madeira e mexeu o fogo. As faíscas subiram como estrela pequena. "Conta para mim sem falar", ele disse. "Eu sei escutar." Eu achei aquilo impossível, mas ao mesmo tempo parecia verdade. Eu fechei os olhos e por dentro eu mostrei para ele a cena do balde, o castigo, a mulher apanhando, a culpa crescendo. Mostrei o medo, mostrei o desejo de sumir, mostrei a raiva que eu tinha do mundo e de mim. Quando abri os olhos, ele estava com a expressão de quem tinha visto. Ele fez. Só isso. Comprido, como se guardasse a história dentro dele com respeito. Depois ele disse: "Você acha que ela apanhou por sua culpa?" Eu engoli em seco. "Ela apanhou porque escolheu amar", ele continuou. "E amor, às vezes, paga caro. Mas não é culpa do amado. É decisão do amor." Eu não entendi totalmente, mas alguma coisa dentro de mim mexeu. Como se a pedra tivesse dado uma rachadura. Ele continuou: "E vou te dizer mais. Ela não quer você carregando essa culpa. Porque culpa pesa e dobra a coluna, e ela quer você em pé." Eu senti o olho encher, mas eu não posso fazer nada, eu sussurrei. Ele virou o rosto para mim devagar, e o olho dele tinha uma firmeza doce. "Pode sim, pode viver, pode guardar a dignidade dela como semente, pode virar homem que protege, sem virar homem que machuca, pode aprender a cuidar, pode aprender a rezar." Eu ri sem humor. Rezar, para mim, era coisa distante, de altar que não me pertencia. Ele pareceu adivinhar. "Reza não é de igreja só, menino. Reza é jeito de viver. Reza é como você trata quem está do lado. Reza é como você segura o choro do outro. Reza é como você se levanta amanhã." E aí ele fez uma coisa que mudou minha vida. Ele encostou a mão no meu ombro. Não foi um aperto, foi um pouso de paz. E eu senti, naquele toque, que eu existia de um jeito que não era só trabalho. Eu existia como alma. "Você vai atravessar muita coisa ainda", ele disse. "Mas presta atenção, não vira igual a quem te feriu. Isso é a maior vitória." Aquelas palavras ficaram em mim como brasa guardada. Naquela noite, ele não me deu fuga, não me deu milagre, ele me deu direção. E eu comecei a reparar nele. Ele andava devagar, falava pouco, mas onde ele passava o povo respirava melhor. Criança parava de chorar. Gente com dor de dente parecia esquecer um pouco, não porque a dor sumia, mas porque a dor ganhava companhia. Depois eu soube que ele era um dos mais velhos do lugar. E tinha uma coisa estranha. Mesmo apanhando, mesmo sendo tratado como coisa, ele mantinha o espírito inteiro. Ele não se vendia por dentro. E isso era raro. Eu comecei a procurar a presença dele. Não como quem procura salva-vida, mas como quem procura sombra num sol forte. E ele, aos poucos, foi me ensinando umas coisas simples que eram profundas. Ele me ensinou a respirar quando o medo vinha. "Você tá com o coração disparado?"
Então devolve o comando para o peito, puxa o ar devagar, o corpo obedece. Ele me ensinou a fazer oração sem palavra. Quando não puder falar, pensa. Quando não puder pensar, sente. Quando não puder sentir, só lembra. Tem algo maior que a maldade do homem. Ele me ensinou a olhar para o céu, mesmo quando a gente estava curvado no chão. Não deixa a vida te convencer que o mundo é só esse pedaço de tristeza. O céu está aí para lembrar que existe grandeza. E eu fui mudando por dentro. Não foi de um dia para o outro, não. Foi como água furando pedra. Mas a vida, fio, a vida é dura quando quer testar a brasa da gente. Um tempo depois, a mulher que eu chamava de mãe ficou doente. Doente de verdade. O corpo dela começou a fraquejar. Ela tossia, a respiração fazia barulho e a noite, que para todo mundo já era pesada, ficou mais pesada ainda. Eu tentei ajudar com o que podia. Trazia água, abanava, tirava poeira. Eu queria dar para ela minha força. Mas força não transfere assim, não. E eu vi, pela primeira vez, que a gente pode amar muito e ainda assim não conseguir impedir certas perdas. No dia em que ela piorou, eu corri atrás do velho. Vô! Eu chamei, porque já era assim que eu chamava por dentro. Ele veio, sentou do lado dela, pegou a mão dela com cuidado, encostou a testa na testa dela e ficou, em silêncio. Eu, desesperado, queria que ele fizesse alguma coisa visível. Queria que ele levantasse a voz, que chamasse céu, que fizesse o milagre aparecer. Mas ele só ficou. E aquele ficar era uma ação, fio. Era uma reza tão firme que parecia a parede em volta dela, protegendo a alma dela do medo. Ela abriu os olhos, olhou para ele e sorriu um sorriso pequenininho. Depois olhou para mim e ali, naquele olhar, eu senti uma mensagem sem palavra. Não se perca. No fim da noite, ela partiu. Partiu como quem apaga a vela, devagar, sem escândalo, e o mundo ficou mais vazio. Eu não chorei na hora, eu endureci. Tem gente que endurece para não quebrar. Eu fiquei com o corpo frio, a cabeça distante, e depois, dias depois, eu desabei sozinho. Desabei como criança. Fui para o canto do terreiro, sentei no chão e chorei sem som. O choro vinha quente, mas a boca não abria. Eu chorava com o corpo inteiro e por dentro eu dizia, não é justo. Dizia, por que ela? Dizia, para que tanta dor? O velho apareceu de novo, como se sempre soubesse onde a tristeza me encontrava. Sentou do meu lado, não falou nada de começo. Só ficou porque tem dor que não aguenta conselho, dor aguenta presença. Depois de um tempo ele disse, você tá com raiva. Eu balancei a cabeça, o choro grosso. Eu também fico, ele confessou. E isso me surpreendeu, porque eu achava que gente sábia não tinha raiva. Ele continuou, raiva é sinal de amor. Quem não ama não se revolta. O problema não é sentir raiva. O problema é deixar a raiva virar veneno. Eu respirei com dificuldade. E como que faz? Eu perguntei. Ele olhou para o chão, pegou um punhado de terra e deixou cair entre os dedos. Você devolve para a terra, devolve para o tempo, devolve para Deus, do jeito que você entender Deus. Você não carrega sozinho, senão você vira pedra. A palavra pedra me deu um tremor, porque eu já me sentia pedra. Ele continuou, com uma calma que fazia o coração ouvir. Ela não acabou, menino. Ela mudou de roupa. O amor dela tá vivo. E se você guardar ela dentro de você com leveza, ela vira força. Mas se você guardar com culpa, ela vira corrente. Aquela noite foi meu primeiro luto. E luto, fio. Luto é escola dura, mas é a escola que ensina a verdade. Depois disso, eu comecei a perceber que a vida é feita de perdas e de como a gente atravessa as perdas. A perda é inevitável. O atravessar é escolha. Com o tempo, eu fui crescendo. O corpo ficou mais forte, mas a alma também. E o velho continuava me dando coisas pequenas. Um olhar, um gesto, uma palavra. Até que um dia aconteceu o que eu mais temia. Eu fui vendido. Vendido como se vende animal. Como se a minha história não tivesse raiz. Como se a minha vida coubesse num papel.
Me levaram numa carroça, amarrado, junto de outros. A estrada parecia não terminar. O sol castigava, a poeira grudava. E por dentro eu sentia uma coisa pior que dor. Eu sentia arrancamento. Eu estava sendo arrancado de tudo que eu conhecia. E eu pensei no velho. Pensei, eu nunca mais vou ver ele. E aí veio um desespero que eu não sabia segurar. A vontade era de morrer ali mesmo, porque pelo menos assim eu não sentia aquela separação. Na noite da estrada, quando todo mundo dormia exausto, eu fiquei acordado olhando o céu. A lua era a mesma, mas parecia distante. Eu senti o peito apertar e falei por dentro com força, como quem chama, vô. Eu não esperava a resposta. Era só saudade virando oração. Mas, fio, a vida tem umas coisas que a cabeça chama de impossível. Eu senti um calor no ombro, o mesmo peso leve de antes. E quando virei o rosto, não vi ninguém. Mas eu senti. Senti como se uma mão invisível pousasse ali e dissesse, tô aqui. Naquela hora eu entendi uma coisa, presença de verdade não depende de distância. E eu ouvi, dentro de mim, como se fosse a voz dele. Respira, você vai atravessar. Eu respirei e atravessei. Fui parar num lugar novo, com gente nova, com dor nova. O feitor era outro, mas a crueldade era a mesma língua. E eu, sozinho, sem meus conhecidos, sem minha mãe, sem meu velho, precisei aprender a me sustentar por dentro. No começo, eu quase me perdi, porque quando a gente é arrancado, a gente procura qualquer coisa para se agarrar. E às vezes a gente se agarra em coisa que machuca. Eu fiquei amargo por um tempo. Comecei a olhar para os outros com desconfiança. Comecei a ficar seco. E eu sentia isso acontecendo, como se eu estivesse virando aquilo que o velho me pediu para não virar. Uma pedra. Foi numa manhã que eu vi uma menina chorando escondido. Era pequena, tinha o olho inchado, o ombro tremendo. Eu passei por ela e quase fingi que não vi, porque eu estava cheio de mim, da minha dor, da minha sobrevivência, mas quando dei mais 2 passos, eu senti aquela mão no meu ombro de novo, dentro de mim. A lembrança do velho. Não vira igual a quem te feriu. Eu voltei. Sentei perto dela, sem encostar de primeira para não assustar. Você tá com dor? Eu perguntei. Ela tentou parar de chorar como criança faz quando acha que vai levar bronca por chorar. Eu falei, chora, não é crime. Não, só não chora sozinha. Ela olhou para mim como se eu fosse um estranho, oferecendo água no deserto. E ali, fio, ali eu comecei a entender o que o velho tinha plantado em mim. Eu não podia mudar o mundo grande, mas eu podia mudar o mundo pequeno ao meu redor. Comecei a cuidar. Cuidar era o que eu tinha, era a minha rebeldia, era meu jeito de dizer, vocês podem prender meu corpo, mas não vão destruir minha humanidade. Eu ajudava um com febre, outro com ferida. Eu dividia comida quando dava. Eu contava história baixinho à noite, história de rio, de mata, de estrela, história que lembrava que a vida é mais que aquela dor. E as pessoas começaram a se aproximar de mim. Não por eu ser forte, mas por eu ser calmo. Calmaria atrai quem está em tempestade. Uma senhora mais velha que eu me chamou um dia e disse, você tem mão boa, menino, mão que acalma. Eu respondi, eu só faço o que posso. Ela riu com um som de folha seca. Isso é muito, ela disse. Com o tempo, eu fui aprendendo uns saberes com ela também. Saber de erva, de chá, de reza baixa. Ela me ensinou que palavra tem peso, que intenção atravessa. Me ensinou que quando a gente sopra uma oração num copo d'água, a água muda o gosto. Não o gosto da língua, o gosto da alma. E eu fui virando esse homem de cuidado. Mas não pense que eu virei santo, não. Eu tive vontade de vingança, tive vontade de ver o mundo queimando. Teve noite que eu pensei em fazer coisa ruim, porque dor grande dá ideia ruim. E era nessas horas que a voz do velho voltava. Veneno! Eu aprendi a reconhecer o veneno antes de beber, aprendi a sentar com a raiva e dizer, eu te vejo, mas você não manda em mim. Aprendi a deixar a raiva ser fogo para me manter vivo e não fogo para destruir os outros. Até que um dia aconteceu uma coisa que marcou meu caminho de vez. Um rapaz, forte, cheio de pressa, tentou fugir.
Ele estava cansado, estava no limite. E eu entendo quem tenta fugir. Eu não julgo. Mas pegaram ele. Trouxeram ele de volta e fizeram exemplo. Bateram nele na frente de todo mundo. E o feitor olhava para o povo como quem dizia: aprendam. O rapaz caiu no chão meio morto e ficou ali. O povo com medo de chegar perto. Porque chegar perto era chamar problema. Eu fiquei parado um segundo e dentro de mim teve uma briga. Uma parte dizia: não se mete, você vai apanhar também. A outra parte dizia: se você passar e não fizer nada, você morre por dentro. A mão do velho pousou no meu ombro, invisível. Eu fui devagar. Ajoelhei do lado do rapaz e comecei a cuidar dele ali mesmo. Limpei o sangue com o que tinha, encostei minha mão nas costas dele, senti a respiração fraca. O feitor gritou: larga ele! Eu não levantei a cabeça. Não por desafio, por foco. Continuei cuidando. Ele veio e me empurrou. Eu caí, mas voltei. E aí, fio? Eu não sei explicar, mas aconteceu uma coisa no ar. O feitor hesitou. Não porque ficou bom, não. Mas porque ele viu uma coisa que ele não dominava. Ele viu dignidade sem medo. Dignidade sem medo é perigosa para os covardes. Ele cuspiu no chão e foi embora, xingando. Eu fiquei ali até o rapaz respirar melhor. Quando acabou, eu tremia. Eu tinha medo, sim. O corpo tremia. Mas por dentro eu senti que eu tinha escolhido o caminho certo. Naquela noite, a Senhora das Ervas chegou perto de mim e disse: agora você já sabe quem você é. Eu perguntei: quem eu sou? Ela respondeu: você é aquele que segura a dor do outro sem se perder. Você vai ser coluna, menino, vai ser apoio. E eu senti um peso e uma honra nisso. Com os anos, eu envelheci. O corpo cansou mais rápido, o cabelo embranqueceu, o joelho reclamou, mas a alma ficou mais firme. E quando eu já era velho de verdade, eu comecei a ser procurado como o velho tinha sido. Gente vinha sentar do meu lado. Gente vinha falar sem falar. Gente vinha pedir conselho, pedir oração, pedir um jeito de sobreviver sem virar pedra. E eu repetia, do meu jeito, o que ele tinha feito comigo. Eu sentava, eu ficava, eu escutava, eu encostava a mão no ombro quando a pessoa precisava lembrar que existia como alma. Eu vi muita gente partir, vi muita gente nascer, vi muita injustiça. Vi também muita bondade escondida, miudinha, como flor em beira de estrada. E aí, fio, o tempo fez o que tempo faz. Um dia o meu corpo também ficou doente. A respiração começou a fazer barulho, o peito apertou, o mundo foi ficando mais distante. Eu não tive medo como eu achava que teria. Eu tive uma saudade antecipada, saudade do céu, da terra, das conversas. Mas medo, não. Porque eu já tinha aprendido que a vida não acaba, ela muda de roupa. Na última noite, eu olhei para o fogo. O fogo sempre esteve comigo, e eu senti a mão no ombro de novo. Só que dessa vez, não era eu chamando, era alguém me buscando. E eu ouvi dentro de mim: vem, você atravessou. Eu fechei os olhos e fui. Quando eu abri os olhos de novo, eu não tinha mais corpo doendo. Eu tinha uma leveza que eu nunca tinha sentido. E eu vi do outro lado aquele velho, o mesmo olhar, a mesma calma. Ele sorriu, como quem diz: eu sabia. Eu tentei falar, mas não tinha boca. E mesmo assim eu falei: obrigado. E ele respondeu sem palavra, com presença: agora é sua vez. Foi aí que eu entendi, fio. Eu entendi que existe um trabalho que não termina com a morte. Existe um cuidado que continua. Existe uma missão que atravessa. Eu virei isso que hoje senta com você, um preto velho. Um espírito de estrada, de conselho, de reza, de calma. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu aprendi na dor um jeito de não espalhar dor. E eu te contei tudo isso não para você sentir pena, não. Pena não cura ninguém. Eu te contei para você entender uma coisa. A sua história também tem um ponto de virada. Todo mundo tem. Às vezes, o ponto de virada vem numa perda. Às vezes, vem numa humilhação. Às vezes, vem num dia comum, quando você olha no espelho e pensa:
Eu não aguento mais. Às vezes vem numa crise de ansiedade, às vezes vem num silêncio, numa madrugada, mas sempre vem. E quando vem, fio, o mundo pergunta pra gente sem palavra: você vai virar pedra ou vai virar ponte? Porque a dor pode fazer os dois. Ela pode endurecer a gente e a gente vira gente difícil, gente amarga, gente que machuca. Ou ela pode amadurecer a gente e a gente vira ponte, alguém que entende, que acolhe, que guia, que não julga tão rápido, que não repete a violência. Só que para virar ponte tem um caminho, e esse caminho começa dentro. É por isso que, a partir de agora, eu vou te levar para dentro de você bem devagar, não para mexer em ferida à toa, mas para limpar com cuidado, para tirar o veneno, para devolver o que não é seu, para você aprender a respirar no meio do medo, para você aprender a ouvir sua intuição, para você aprender a fazer paz sem precisar de permissão de ninguém. Porque tem coisa, fio, que ninguém pode fazer por você, mas eu posso caminhar do lado. Então me diz, só por dentro de novo, sem voz, qual é a dor que mais te endureceu? Fica com essa pergunta no colo, porque é dela que a gente vai puxar o fio do ensinamento. E quando a gente puxa o fio certo, o nó começa a ceder. Agora, encosta mais perto do fogo, que eu vou te mostrar como a gente começa a desfazer, um por um, os nós que o mundo deu na sua alma. Isso, fio. Encosta mais perto. Deixa o fogo aquecer o que o mundo esfriou. Você perguntou com o silêncio, e eu ouvi com a calma. Qual é a dor que mais me endureceu? E eu sei que quando essa pergunta chega, o coração tenta se defender. Ele tenta responder com coisa pequena, para não mexer no fundo. Ele diz, é o trabalho, é o dinheiro, é o relacionamento, é a falta de tempo. E tudo isso pesa mesmo. Mas por trás disso, quase sempre tem uma raiz mais antiga, uma raiz que ninguém viu, uma raiz que a gente mesmo finge que não viu. Às vezes, a raiz é rejeição. Aquele dia que você sentiu que não era escolhido, que não era prioridade, que era tanto faz. Rejeição vira uma voz por dentro dizendo, eu tenho que provar meu valor. E aí, a pessoa passa a vida se esforçando para ser amada. E amor, fio. Amor não se compra com performance. Amor se encontra onde há verdade. Às vezes, a raiz é humilhação. Alguém riu de você, alguém te diminuiu, alguém te tratou como menos. A humilhação vira uma armadura. A pessoa fica dura, fica irônica, fica fria, porque o frio parece proteger. Só que o frio também afasta o calor que cura. Às vezes, a raiz é abandono. Não só abandono de gente que vai embora, não. Abandono de gente que fica, mas não olha. Gente que mora na mesma casa e não enxerga. Aquele abandono dói diferente porque ele confunde a alma. Se a pessoa está aqui e mesmo assim eu estou sozinho, então eu devo ser invisível. E ninguém nasce para ser invisível. Às vezes, a raiz é traição, aquela confiança quebrada que faz a gente desconfiar até do abraço. A alma passa a vigiar tudo, porque acha que vigilância é segurança. E o corpo vai ficando cansado de tanta guarda. E às vezes, a raiz é uma coisa que a gente quase nunca fala. Culpa. A culpa de ter feito, a culpa de não ter feito, a culpa de ter sentido, a culpa de ter desejado, a culpa de ter sobrevivido. Tem culpa que nem é nossa, mas a gente veste como se fosse roupa de família, porque aprendeu cedo que carregar culpa era jeito de manter pertencimento. Se eu me culpo, eu me mantenho perto. Só que culpa não aproxima, fio. Culpa prende. Agora me escuta com carinho. Endurecer foi sua tentativa de sobreviver. Não se odeie por ter endurecido. O problema não é ter endurecido. O problema é continuar duro quando já dá para amolecer, porque o que te salvou um dia pode virar tua prisão depois. E como que a gente começa a amolecer sem se quebrar? Aí é que entra a jornada espiritual, fio. E eu vou te falar isso do jeito mais simples. Jornada espiritual não é virar santo. Jornada espiritual é virar verdadeiro. O verdadeiro não se esconde. O verdadeiro não precisa de máscara o tempo todo.
O verdadeiro sabe dizer, eu não tô bem, sem sentir vergonha. O verdadeiro aceita ajuda. O verdadeiro se perdoa e se melhora. O verdadeiro não usa dor como desculpa para ferir, mas também não finge que nada doeu. A vida, do jeito que o mundo ensina, é assim. A pessoa se machuca, endurece e depois machuca os outros para não sentir que apanhou. É uma roda de dor. A espiritualidade corta a roda. Ela pega a dor, olha bem na cara dela e diz, eu te reconheço, mas eu não vou te transformar em arma. E para isso, Phil, tem 3 coisas que eu sempre começo ensinando. 3 coisas simples, mas que ninguém faz porque acha simples demais. A primeira é presença. Presença é voltar para o agora, voltar para o corpo, porque a dor faz a gente morar no passado e a ansiedade faz a gente morar no futuro. A presença é a casa do espírito. Você já reparou que quando a cabeça dispara, o corpo vai junto? O ombro sobe, a mandíbula trava, o estômago aperta, a respiração fica curta. O corpo vira tambor da mente. A presença é você dizer para o seu corpo, calma, eu tô aqui. E como faz isso? Do jeito mais antigo do mundo, com o ar. Puxa o ar pelo nariz devagar, como quem cheira flor. Segura um instante. Solta como quem apaga a vela sem pressa. De novo. A respiração é a corda que puxa o ser de volta para a terra quando a cabeça quer voar em medo. Não é milagre, fio, é fisiologia e é espírito junto. O corpo tem suas leis e o espírito usa essas leis como caminho. A segunda coisa é honestidade interna. Honestidade interna é parar de mentir para si. É dizer, isso aqui me doeu. É dizer, eu tô com inveja. É dizer, eu tô com raiva. É dizer, eu tô com medo, sem se justificar, sem se julgar. Só reconhecer, porque sentimento não reconhecido vira sombra. E sombra, quando cresce, começa a mandar. A pessoa acha que está fazendo escolha, mas está obedecendo ferida. E a terceira coisa é direção. Direção é você escolher, todo dia, uma atitude pequena que te aproxima do que você quer ser. Porque cura não é evento. Cura é prática, cura é rotina. Cura é repetir o bem mesmo quando o mundo te dá motivo para repetir o ruim. Agora, eu vou te contar um pedaço da jornada de alguém que sentou aqui na roda comigo para você ver como isso se desenrola por dentro. Não vou dizer nome, porque dor alheia a gente protege. Mas vou te dizer o que importa. Era uma pessoa de fala firme, dessas que segura tudo. Chegou com o olho meio seco, mas um seco que não era paz, era travamento, e disse assim com a voz educada, eu tô bem, só tô cansado. Eu sorri por dentro, porque só tô cansado é uma frase que muita gente usa quando não quer abrir a porta do quarto da alma. Eu não forcei. Preto velho não empurra não, eu só deixei o silêncio trabalhar. O silêncio é um anzol de luz. Ele puxa o que está escondido sem violentar. Depois de um tempo eu perguntei, você sente esse cansaço onde? A pessoa estranhou. Porque ninguém pergunta isso. Todo mundo pergunta por quê, desde quando, o que aconteceu. Eu perguntei onde. Ela levou a mão no peito sem perceber. Aqui, eu disse. Então não é cansaço de corpo, é cansaço de coração. A pessoa engoliu saliva. E os olhos piscou diferente. O corpo denuncia antes da boca. Eu continuei, bem manso. Você tá carregando o que aí dentro? E aí veio o que eu já conheço. A defesa. Eu não sei. É muita coisa. Eu falei, então vamos fazer uma coisa. Pega uma coisa só. A primeira que vier. Ela ficou quieta. E eu senti a energia mexer como vento antes de chuva. Eu sinto que eu tenho que dar conta de tudo, ela disse. Eu respondi, quem te ensinou isso? Ela abriu a boca para responder rápido, mas travou. Porque a resposta não era lógica. A resposta era memória. Ficou um tempo e disse baixinho, meu pai, minha mãe, a vida. Eu falei, seu pai e sua mãe fizeram o que puderam com o que tinham. Mas a vida é cruel quando a gente se abandona para sobreviver.
E aí eu ensinei para ela um exercício simples, fio, que eu ensino para muita gente porque desamarra nó antigo. Eu disse assim: fecha os olhos, imagina você criança, aquele você pequeno que ainda não sabia fingir. Onde ele está? O que ele está fazendo? A pessoa respirou diferente. Ele está num canto, quieto. Ele está com medo? Tá. Então vai até ele, não com bronca, com colo. Senta do lado dele e diz: você não precisa ser forte agora. A pessoa começou a chorar sem entender por quê. E eu disse: tá vendo? O choro estava preso há muito tempo, agora achou porta. Isso é jornada espiritual, fio. Não é falar com santo lá longe. É falar com a criança que mora dentro. Porque muita gente está adulta por fora e criança ferida por dentro. E a criança ferida, quando não é cuidada, vira adulto duro, vira adulto que grita, vira adulto que controla, vira adulto que foge, vira adulto que se sabota. A espiritualidade de verdade é reparenting, como o povo moderno gosta de dizer. Eu digo de outro jeito. É você virar pai e mãe de si mesmo no que faltou. E isso não é culpar a família para sempre, não. É reconhecer a falta para poder preencher com consciência. Tem gente que diz: mas eu já superei. Superou mesmo ou só esqueceu com pressa? Esquecer com pressa não é cura, é enterrar vivo. A pessoa daquela roda, depois do choro, disse: eu tenho medo de ser fraco. Eu respondi: fraqueza não é sentir. Fraqueza é fingir que não sente e deixar isso virar doença. Aí ela perguntou, como muita gente pergunta: mas como eu paro de sentir isso? Eu ri baixinho, com carinho, e disse: você não para, você aprende a sentir sem se afogar. É isso, fio. Ninguém para de sentir. A gente aprende a nadar. E para aprender a nadar, a gente precisa conhecer as águas internas. Tem água de tristeza, tem água de raiva, tem água de alegria também. Mas a maioria das pessoas só permite uma água, a da produtividade. Tô bem porque tô fazendo. Aí quando para, desaba. Porque o fazer era anestesia. Na jornada espiritual, a gente aprende a descansar sem culpa. Aprende a ser sem precisar merecer. E aqui eu vou te entregar um ensinamento antigo que serve para quase todo mundo. Você não precisa merecer respirar. Você não precisa merecer descansar. Você não precisa merecer ser amado por Deus. O que você precisa é se alinhar. Se alinhar com o bem. E alinhar é diferente de merecer. Merecer é moeda. Alinhar é caminho. Quando você se alinha, a vida começa a responder. Nem sempre rápido, mas responde. E como a vida responde? Com sinais, fio, sinais simples. Um encontro que acontece na hora certa. Uma palavra que você escuta sem procurar. Um sonho que vem te mostrar uma coisa. Um incômodo que te impede de voltar para um lugar que te faz mal. Uma coragem que aparece do nada quando você decide se respeitar. Mas para perceber sinal, precisa de silêncio. E silêncio hoje é luxo. O mundo quer sua atenção o tempo todo. O mundo te puxa pelo olho. E quando o olho está sempre puxado para fora, a alma fica sem voz. Então eu te ensino uma disciplina mansa. Todo dia, pelo menos um pouquinho, fica com você. Sem tela, sem barulho. Nem que seja 3 minutos. Senta, respira e pergunta: como eu tô de verdade? Não é como eu devia estar, é como eu tô. E quando a resposta vier, não briga com ela. Acolhe. Acolher não é concordar com tudo. Acolher é parar de bater em si, porque tem gente que sofre e ainda se xinga por sofrer. Aí é sofrimento dobrado. Agora eu vou te falar de uma coisa delicada. Perdão. Perdão é remédio, mas tem hora certa e dose certa. Tem gente que usa perdão para se violentar. Eu tenho que perdoar logo, senão eu sou ruim. Não é assim. Perdão não é obrigação moral. Perdão é libertação interna, e libertação tem tempo. E perdão não é reconciliar com quem te feriu. Às vezes, a pessoa precisa ficar longe para você ficar inteiro. Perdão é você tirar a pessoa do trono dentro da sua cabeça. Tirar o poder dela sobre seu humor, sobre sua autoestima, sobre seu valor.
Tem gente que feriu você e foi viver, e você ficou preso, revisitando a cena todo dia. Aí a pessoa te feriu uma vez, mas você se fere 100. Isso não é justiça, isso é prisão. Perdoar, filho, é abrir a porta da prisão e sair. Não é dar flor para quem te bateu, é parar de dormir com o inimigo dentro da sua cama mental. E como a gente começa isso? Com limite. Limite é espiritualidade também. Limite é dizer, aqui não. Limite é dizer, isso eu não aceito mais. Limite é escolher não repetir padrão, porque tem gente que acha que ser bom é aguentar tudo. Isso não é bondade, isso é abandono de si. A bondade verdadeira é firme e doce. Firme para proteger a vida, doce para não virar crueldade. E eu te digo mais uma coisa que ajuda muito, fio. Culpa e responsabilidade são coisa diferente. Culpa diz, eu sou ruim. Responsabilidade diz, eu vou fazer melhor. Culpa paralisa. Responsabilidade movimenta. Quando você erra, o caminho não é se chicotear. O caminho é reconhecer, reparar se puder, aprender e seguir com mais consciência. O mundo gosta de gente culpada. Sabe por quê? Porque gente culpada obedece. Gente culpada aceita migalha. Gente culpada não pede. Gente culpada acha que não merece. Mas eu tô te chamando para dignidade, filho. Dignidade é lembrar. Eu sou filho da vida. Eu tenho valor. E aqui entra ancestralidade de novo. Porque tem dor que não começou em você. Tem medo que veio de antes. Tem padrão de silêncio que vem de família inteira. Tem homem que aprendeu que não chora porque o avô apanhava se chorasse. Tem mulher que aprendeu que aguenta tudo porque a avó não tinha escolha. E a gente herda não só sangue, a gente herda estratégia de sobrevivência. E o que foi útil lá atrás pode ser tóxico hoje. Então a jornada espiritual também é isso. Honrar seus ancestrais sem repetir suas dores. Honrar é agradecer a força. Repetir a dor é carregar corrente. Você pode dizer por dentro, um dia desses, com simplicidade, eu vejo vocês, eu agradeço, eu levo o amor, mas a dor eu devolvo. Isso é bonito, filho. Isso é libertador. E aí a vida começa a dar espaço. Agora, como que a gente resolve conflito interno? Tem um conflito que é muito comum. A pessoa quer paz, mas vive como se tivesse em guerra. Ela acorda já pensando em problema. Come rápido, se critica no espelho, engole sentimento, acelera, se compara, cobra perfeição. E no fim do dia se pergunta por que não tem paz. Paz não cai do céu assim. Paz se constrói no cotidiano. E a construção começa por um acordo com você mesmo. Eu vou me tratar como eu trataria alguém que eu amo. Se você ama alguém, você não humilha essa pessoa. Você não chama ela de inútil. Você não diz que ela não presta. Você não exige que ela nunca fale. Por que você faz isso com você? Ah, fio, eu vejo tanto isso. Gente que é doce com o mundo e cruel consigo. Gente que dá conselho bom para os outros e se dá veneno. Isso cansa a alma. Então, eu vou te dar uma prática de preto velho, simples e poderosa, para quando o coração estiver pesado. Não tem segredo, não tem mistério, é só intenção. Quando a tristeza vier, coloca uma mão no peito e outra no ventre. Sente o calor da sua mão e diz por dentro devagar, eu tô aqui com você. Só isso, porque a maior cura é presença e a pior dor é abandono interno. Quando você diz, eu tô aqui com você, você vira companhia do seu próprio coração. Você para de ser inimigo de si. E aos poucos, fio, aos poucos, a tempestade entende que não vai te derrubar tão fácil. E tem mais. Escolha uma coisa pequena por dia que te devolva a vida. Pequena. Pode ser tomar água com calma. Pode ser andar 5 minutos olhando o céu. Pode ser ouvir uma música que te lembra que você ainda sente. Pode ser arrumar um canto da casa. Pode ser dizer não para uma coisa que te faz mal. Pequeno, porque o pequeno repetido vira grande. A pessoa daquela roda começou assim. No começo parecia pouco, mas depois de umas semanas ela disse,
Eu sinto que eu voltei para o meu corpo. Eu sinto que eu estou menos no passado. Eu respondi: isso é vitória. Porque muita gente acha que vitória é mudar tudo de uma vez. Não é. Vitória é sair do automático. E a jornada espiritual tem um ponto em que a gente precisa olhar para a sombra sem medo. Não para se afundar, mas para iluminar. Sombra é aquilo que você escondeu para continuar sendo aceito. Sombra pode ser raiva, pode ser desejo, pode ser tristeza, pode ser ambição, pode ser carência, pode ser necessidade de ser visto, pode ser vontade de ir embora, pode ser medo de intimidade. A sombra não é mal. A sombra é parte negada, e parte negada vira bicho no porão. Quando você acende a luz, o bicho vira só coisa mal guardada. Então eu te pergunto de um jeito macio, o que você tem medo de admitir para você? Não precisa responder aqui, só deixa a pergunta sentar. Porque o próximo passo, o próximo passo é transformação. E transformação sempre pede uma verdade. Não existe transformação sem verdade. E é aqui que eu te levo para o limiar, para a beiradinha onde a vida vira. Tem um momento em toda a jornada em que a pessoa percebe que não dá mais para viver como vivia. Ela percebe que o preço ficou alto demais. A ansiedade já virou rotina, a tristeza já virou casa, a raiva já virou linguagem, e ela pensa: ou eu mudo, ou eu vou adoecer. Esse momento é sagrado, porque é quando o espírito diz: chega, mas cuidado. Nesse momento, o ego costuma fazer barulho. O ego quer solução rápida, quer fórmula, quer atalho, quer se livrar da dor sem aprender com ela. E a alma, a alma não tem pressa. A alma quer integração. Então eu vou te avisar, quando você começar a mudar, vai ter resistência. Vai ter gente que vai estranhar você colocando limite. Vai ter parte sua que vai querer voltar para o velho hábito. Vai ter dia que você vai sentir saudade da sua própria dor, porque pelo menos ela era conhecida. Isso é normal. Mas normal também é vencer. E como vence? Um dia de cada vez. Um não de cada vez. Um eu me respeito de cada vez. Uma respiração de cada vez. E agora, presta atenção, porque eu vou te contar o que aconteceu com aquela pessoa no ponto de virada dela. Foi o clímax interno. Foi quando a vida testou se ela estava só entendendo ou se estava transformando. Ela recebeu uma notícia que a jogou de volta no velho padrão. Um gatilho, um abandono repetido, uma palavra dura, uma perda. E ela sentiu o corpo querer virar pedra de novo. Ela me disse depois: eu quase voltei a ser quem eu era. Eu perguntei: e o que te segurou? Ela respondeu: eu lembrei da sua voz dizendo: eu tô aqui com você. Aí eu coloquei a mão no peito, respirei, e pela primeira vez, eu não me abandonei. Fio, isso é milagre. Milagre não é raio no céu. Milagre é você ficar do seu lado quando o mundo te empurra pro abismo. E é por isso que agora a gente está chegando no momento mais importante do nosso caminho juntos. O momento em que você vai ser chamado a escolher. Escolher entre repetir ou romper. Repetir o padrão que te feriu, mesmo sem perceber. Ou romper com amor e firmeza e começar uma história nova. E a história nova não começa quando o mundo muda. Ela começa quando você muda o jeito de se tratar. Então eu vou te guiar, bem devagarinho, para o próximo bloco dessa caminhada, onde a transformação acontece de verdade. Vai ter um ponto em que você vai olhar para a sua dor, e em vez de dizer: você me destruiu, você vai dizer: você me mostrou o que eu não posso mais negar. E nesse ponto, nesse ponto, a vida abre uma porta. Agora, fica aqui comigo mais um instante, respirando, porque eu vou te levar para uma cena simples, mas poderosa. Uma cena em que o coração finalmente decide parar de fugir. E quando eu começar a contar essa cena, eu quero que você se permita sentir. Só sentir, porque a transformação que vem, ela não é da cabeça, ela é da alma. Então vamos, fio. Agora é a hora em que a história para de ser só história e vira espelho. Eu quero que você imagine uma porta simples, de madeira velha,
dessas que rangem quando abre. Do lado de fora dessa porta está o mundo, a pressa, a cobrança, o barulho, o tem que, o deveria, o ainda não. Do lado de dentro está um quarto pequeno, com uma cadeira, um copo d'água e uma luz fraca, amarela, de lamparina. Esse quarto é você por dentro. E a porta? A porta é a coragem de entrar. Tem gente que passa a vida inteira do lado de fora, batendo nessa porta por fora, pedindo para a vida resolver. Mas o que resolve, fio, é entrar. Aquela pessoa da roda, aquela que carregava o mundo nas costas com a cara de tô bem, chegou nesse momento. Não foi num dia bonito, não. Não foi num domingo leve. Foi num dia atravessado. Um daqueles dias em que a vida parece testar tudo de uma vez, como se dissesse, vamos ver se você aprendeu mesmo ou se era só conversa. Começou cedo. A pessoa acordou com uma mensagem curta, fria, uma frase que parecia pouca coisa, mas que pegava bem num lugar antigo, o lugar do abandono. E quando a ferida antiga é cutucada, ela não sente pouco, ela sente sempre. O corpo já entrou em alerta, ombro subiu, maxilar travou, coração acelerou. A cabeça começou a correr. Lembrança de tudo que já aconteceu, medo do que pode acontecer, comparação com os outros, a velha pergunta, o que tem de errado comigo? E aí veio o impulso, virar pedra. Virar pedra é aquele estado em que a pessoa diz, não preciso de ninguém, tanto faz, eu não ligo. Mas por baixo desse não ligo, tá um coração pedindo colo e não sabendo pedir. Ela quase foi, quase voltou pro jeito antigo de sobreviver. Responder seco, cortar vínculo, sumir, se fechar, se punir. Porque a punição dá uma falsa sensação de controle. Se eu me machuco primeiro, ninguém me machuca depois. Só que isso é mentira, fio. Isso é a ferida comandando. No meio desse turbilhão, ela lembrou da prática. Não lembrou como quem lembra de fórmula. Lembrou como quem lembra de casa. Ela parou. Simples assim, parou. E foi aí que o mundo que parecia gritar ficou um pouquinho mais baixo. Ela foi para o banheiro, trancou a porta, encostou as costas na parede fria e, pela primeira vez em muito tempo, ela não correu de si. Ela colocou uma mão no peito e outra no ventre, como eu ensinei, e disse por dentro, quase sem voz, mas com verdade, eu tô aqui com você. Na hora que ela disse isso, o choro veio. Veio com força. Não era choro daquele dia só. Era choro acumulado. Era choro de muitas versões dela mesma, que ficaram sozinhas em muitos dias. Versões que foram fortes demais, cedo demais. Versões que engoliram palavra. Versões que sorriram para não apanhar da vida. Versões que se acostumaram a pedir pouco porque aprenderam que pedir era perigoso. E nesse choro apareceu a criança de dentro fio, aquela que a gente finge que não existe, mas que segura o leme de muita coisa. A criança apareceu como memória, num canto quieta, abraçando o próprio joelho, olho grande, o mesmo medo, a mesma pergunta muda, eu vou ser deixado? E a pessoa ali, adulta, tremendo, fez o que nunca tinham feito por ela do jeito que precisava. Ela entrou naquela cena por dentro e se sentou ao lado da criança. Não para dizer, para de chorar. Não para dizer, isso é bobagem. Não para dizer, seja forte. Ela sentou e disse, eu vi você. Eu te vejo. Eu sei que doeu. Eu sei que você teve que aguentar coisa demais. Mas agora eu cheguei. E a criança não respondeu com palavra. Criança responde com corpo. O corpo da pessoa afrouxou. O ombro desceu um pouquinho. A respiração ficou mais larga, como se uma parte presa tivesse encontrado espaço. Aí veio o momento mais difícil, a verdade, porque sempre tem uma verdade guardada atrás do choro. A verdade que veio foi assim: eu tô cansado de me abandonar. E quando essa frase apareceu, a pessoa sentiu uma raiva antiga subir. Raiva de quem não cuidou. Raiva de quem foi embora. Raiva de quem prometeu e não cumpriu. Raiva de quem exigiu perfeição.
Raiva de um mundo que pede demais e acolhe de menos. E pela primeira vez, ela não transformou essa raiva em veneno contra si ou contra os outros. Ela só deixou a raiva existir, como fogo que aquece sem incendiar. E ali, ali aconteceu a transformação. Transformação não é virar outra pessoa do nada. Transformação é você fazer uma escolha diferente no mesmo gatilho antigo. Ela pegou o celular, olhou a mensagem que tinha doído e respondeu com um limite manso, sem agressão, sem humilhação, sem implorar. Foi uma mensagem curta, clara, digna. E depois de enviar, ela tremia. Porque limite dá medo no começo. Limite parece risco para quem cresceu dependendo da aprovação dos outros. Mas em vez de voltar atrás, ela ficou com o próprio medo. Ela respirou e repetiu: eu tô aqui com você. Quando a gente faz isso, fio, acontece uma coisa sagrada. O espírito volta a governar a casa. Porque antes disso, quem governava era a ferida. Aquele dia não virou um dia perfeito. A vida não virou novela bonita. A pessoa ainda teve que trabalhar, teve que resolver coisa, teve que encarar gente difícil. Mas por dentro tinha mudado alguma coisa de base. No fim do dia, quando ela voltou para casa, não ligou a TV para se anestesiar na hora. Não foi procurar qualquer distração para fugir de si. Ela sentou na cama em silêncio e perguntou: como eu tô de verdade? E veio a resposta: eu tô cansado, mas eu tô comigo. E isso, fio, é uma vitória grande demais. Porque tem gente que tem tudo e não tem isso. Não tem companhia interna. Na semana seguinte, a vida testou de novo, e de novo, e de novo, porque a vida testa o que quer firmar. Teve dia que ela escorregou. Teve dia que ela foi dura, fechada, impulsiva. Mas sabe o que mudou? Ela não se destruiu por escorregar, ela aprendeu responsabilidade sem chicote. Ela dizia: eu errei aqui, eu vou reparar, eu vou aprender, eu vou tentar de novo. E o tentar de novo começou a virar um caminho. Aos poucos, as pessoas ao redor perceberam, não porque ela virou zen, não, mas porque ela parou de se oferecer como saco de pancada, parou de aceitar migalha, parou de se diminuir. E curioso, fio, quando a gente se respeita, muita coisa muda sem a gente pedir. Alguns se afastam porque só gostavam do nosso sim fácil. E isso dói, mas liberta. Outros se aproximam com mais verdade, porque agora encontram alguém inteiro. E o principal, a gente começa a se encontrar. Um dia ela voltou na roda, com um olho diferente, um olho que ainda tinha história, mas já tinha luz. Ela sentou e disse: eu achei que eu precisava que os outros mudassem para eu ficar bem, mas eu descobri que eu precisava era parar de me trair. Eu respondi com aquele silêncio que sorri: agora você entendeu. E aí eu contei para ela uma coisa que eu te conto agora, fio, porque isso fecha a roda como se fecha uma reza. Tem 3 traições internas que adoecem o espírito. A primeira é quando a gente chama de normal o que está machucando. A segunda é quando a gente insiste em ficar onde a alma encolhe, só para não enfrentar o novo. A terceira é quando a gente se trata pior do que trataria um estranho. Quando você para essas traições, a cura começa a ganhar corpo. E cura, fio, não é não ter dor. Cura é não ser governado pela dor. Agora, escuta esse ensinamento como quem segura a água com as 2 mãos. O que te feriu não tem o direito de te definir. O que te feriu explica muita coisa, mas não decide seu destino. Seu destino começa quando você escolhe. E a escolha mais espiritual que existe é essa: eu vou me amar o suficiente para não repetir o que me destrói. Isso serve para tudo: relacionamento, família, trabalho, vício, padrão, pensamento, autoimagem. A espiritualidade não é um lugar longe, é um jeito de viver perto, perto do seu coração, perto da sua intuição, perto do seu limite, perto do seu silêncio. E eu quero deixar uma imagem para você guardar. Imagina que dentro de você tem um rio. Esse rio corre há muito tempo. Nele tem água clara e tem água escura. Tem folha, tem barro,
tem pedra, tem coisa que veio de longe, tem coisa que caiu ontem. A maioria das pessoas tenta secar o rio para não sentir, mas secar rio mata a terra. O caminho é limpar o rio, fio, deixar ele correr sem entupir, deixar a emoção passar sem virar enchente nem virar seca. E como limpa? Com presença, honestidade e direção. Todo dia, no pequeno, no possível. Agora, chegando no fim da nossa história de hoje, eu vou te dar a lição maior que eu aprendi com aquele velho lá no começo da minha estrada. O velho que sentou do meu lado quando eu era menino e me ensinou a não virar pedra. A maior liberdade é você não precisar mais se proteger do amor, porque quando a gente foi ferido, a gente confunde amor com risco, a gente confunde vínculo com dor, a gente confunde entrega com perda, e aí a gente se fecha e chama isso de maturidade. Mas maturidade de verdade é outra coisa. É escolher o amor com discernimento. É abrir o coração sem abrir mão de si. É confiar sem ser ingênuo. É se entregar sem se abandonar. E isso é sabedoria ancestral. Agora eu fecho essa roda com um pedido simples. Fio. Um compromisso pequeno, mas poderoso. Hoje, ainda hoje, faz uma coisa por você. Escolhe um gesto de cuidado que você vem adiando. Um gesto só. Pode ser beber água com presença. Pode ser dormir mais cedo. Pode ser dizer não para uma conversa que te drena. Pode ser pedir desculpa se você feriu alguém. Pode ser se afastar do que te faz mal. Pode ser escrever num papel: eu tô aqui com você, e colocar onde você vê. Porque o caminho começa quando o corpo participa. E se você quiser caminhar comigo e com essa energia da ancestralidade, eu te faço um convite, de coração para coração. Volta para a roda, volta sempre que precisar. Se esse texto tocou em alguma parte sua, não guarda só para você, não. Tem muita gente por aí endurecendo em silêncio, achando que é fraqueza sentir. E às vezes uma palavra é o primeiro passo de alguém de volta para casa. Então, se você quiser fortalecer esse caminho, acompanha o Ancestralidade. Fica por perto e, quando puder, compartilha com alguém que está precisando de um ombro em forma de palavra. Porque cuidar também é espalhar cuidado. E antes de você ir, eu deixo uma última pergunta como semente no bolso. O que você pode parar de carregar hoje para voltar a respirar amanhã? Vai com calma, fio. Vai com Deus do jeito que seu coração entende Deus. E lembra, você não está sozinho. E agora eu fecho essa roda do jeito certo, fio, com um chamado que não é pressão, é convite. Se essa história encostou em você, não deixa isso virar só emoção que passa. Faz virar direção. Escolhe hoje um gesto pequeno de cuidado e cumpre, nem que seja mínimo. Respirar com presença por 1 minuto, colocar a mão no peito e repetir: eu tô aqui com você. Dormir mais cedo, dizer um não que você vem adiando, pedir ajuda, se afastar do que te adoece. Pequeno, mas verdadeiro, porque o pequeno repetido vira caminho, e caminho vira vida. E se você quer continuar nessa estrada comigo, faz parte do Ancestralidade agora. Se inscreve no canal, porque aqui não tem vídeo para preencher tempo, tem palavra para devolver alma. E comenta uma frase simples para eu saber que você está na roda. Eu escolho ser ponte. Compartilha com alguém que você sente que está endurecendo em silêncio, porque tem gente que só precisa de um empurrãozinho de luz para lembrar que ainda dá. E volta no próximo episódio, porque a história continua. E a sua também. Você não está sozinho.